Olá! Vocês vão assistir agora Top 10 das receitas de Natal. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 3 copos de arroz, carne seca cozida e desfiada à vontade, vagem à vontade, picada em pedaços bem pequenos, cenouras à vontade, meio tomate picado sem semente, 2 colheres de sopa de cheiro verde, meia cebola picada em pedaços pequenos, meio pimentão picado em pedaços pequenos, 1 colher de café de tempero em pó sabor carne e 2 colheres de azeite de oliva. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva. Nós vamos colocar a vagem. Nós colocamos a vagem primeiro porque ela demora mais a refogar. Ela está verdinha assim, gente, mas ela está crua ainda. É uma dica que eu aprendi há muitos anos com a minha avó. Se você quiser que ela fique verdinha assim, você ferve 1 copo de água quente, coloca uma pitada de bicarbonato de sódio e joga por cima da vagem antes de levar ela para refogar. Aí ela conserva assim verdinha. Nós colocamos a vagem primeiro porque ela é mais dura, ela demora mais a cozinhar. Mas aqui é pouca quantidade e nós vamos fazer o arroz à grega. Não colocamos água não. Colocamos a cenoura ralada. Aqui, gente, ela já está no ponto al dente. Ela não está nem dura e nem desmanchando. Nós cortamos em pedaços pequenos, justamente para ela refogar bem rápido. Agora colocamos o pimentão. Se você tiver pimentão vermelho, pode colocar também. Colocamos a cebola picada. A carne seca cozida e desfiada. Se você não tiver a carne seca, você pode substituir por presunto ou apresuntado, peito de peru, peito de frango. Mas fica muito gostoso fazer com a carne seca. Cheirinho bom, gente. Agora nós colocamos o tomate e o cheiro verde. O que demora mais nessa receita é refogar a vagem e a cenoura. A carne seca já está cozida e desfiada e os outros ingredientes são rápidos de preparar. Vamos colocar o tempero em pó sabor carne. Aqui nós colocamos o sabor carne porque tem carne seca. Se fosse colocar frango ou peito de peru, aí você colocaria o tempero em pó sabor frango. Pode colocar também o tempero em pó sabor legumes. Agora nós vamos colocar o arroz cozido. Tá, gente? O arroz já está cozido. Nós temos a receita já postada. Vamos misturando aos poucos assim. Sempre no fogo baixo. Se vocês forem fazer para mais pessoas, você pode dobrar a quantidade dos ingredientes. Está pronta a nossa receita. Agora nós vamos enfeitar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Essa aqui é a base da receita. Mas como é uma receita caseira, você pode substituir pelo ingrediente de sua preferência. Pode retirar, acrescentar. Você pode colocar milho, ervilha, uva passa. Então esta é a nossa receita de hoje. Arroz à grega. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 400 gramas de carne, nós picamos em pedaços bem pequenos. Pode ser alcatra, patinho, contrafilé. 2 colheres de sopa de champignon. Se você preferir, pode colocar também palmito no lugar do champignon. 1 colher de sopa de margarina, 1 colher de sopa de mostarda, 2 colheres de sopa de ketchup,
2 colheres de sopa de cebola, meia colher de café de tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma caixinha de creme de leite. Esses são os ingredientes para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós colocamos a margarina. Agora nós colocamos a carne e vamos esperar ela dourar dos 2 lados. Nós não precisamos mexer muito na carne não, nós vamos esperar ela fritar de um lado, depois é que nós viramos para dourar o outro lado. Aqui, gente, a carne já está toda dourada, olha. Agora nós colocamos os temperos e colocamos a cebola. Mexemos. Agora nós vamos aguardar a cebola dourar também. Por isso nós cortamos pedaços pequenos, para a carne cozinhar bem rápido. Se colocar pedaço grande, ela vai ficar crua. Agora nós vamos colocar a mostarda, o ketchup, se vocês não quiserem colocar o ketchup, pode substituir pelo molho de tomate. Agora no fogo baixo ainda, nós colocamos o champignon, mexemos. E agora nós vamos colocar o creme de leite, mas não podemos deixar ele ferver não, senão ele talha. Nós vamos colocar ele aqui, para ele dar uma aquecida e misturar com os outros ingredientes. Não podemos deixar ferver não, só para misturar assim, olha. Neste ponto aqui, vocês podem colocar qualquer outro ingrediente que quiser. Pode colocar mais temperos. A receita mesmo são esses ingredientes. Mas sendo uma culinária caseira, vocês podem colocar o ingrediente que quiserem, tá? Se vocês quiserem mais vermelho, pode colocar mais ketchup. Damos uma leve aquecida no creme de leite e apagamos o fogo, porque se ele ferver, ele estraga a receita. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso, muito gostosa mesmo. Pode servir acompanhada de arroz, batata palha. Fica muito gostosa. Como eu falei com vocês podem substituir o champignon por palmito, o ketchup por molho de tomate. Tem várias opções. Então esta é a nossa receita de hoje, estrogonofe de carne. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 7 sabores de gelatina. Aqui nós temos o sabor morango, limão, amora, abacaxi, framboesa, maracujá e uva. Mas se vocês quiserem, pode fazer com menos sabores também, tá? Aqui nós temos uma lata de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Eu aprendi essa receita há muitos anos com a minha mãe. E ela fazia assim: quando estava com tempo, ela dividia o mesmo sabor da gelatina em 2 medidas. A primeira parte, ela colocava só a gelatina e água. E a segunda parte, ela colocava a gelatina, o leite condensado e o creme de leite. Mas quando ela estava com pressa, ela fazia assim: cada sabor, ela fazia assim, separado. Um era só com água e gelatina, e o outro sabor ela colocava o creme de leite e o leite condensado. Então nós vamos fazer uma parte do jeito de dividir na mesma gelatina e depois o restante vamos fazer separadamente, uma com creme de leite e o leite condensado e a outra só com água e a gelatina. Vocês vão ver que não é difícil. Em um pote nós vamos colocar a primeira gelatina.
Nós vamos fazer de sabor morango primeiro, mas não tem ordem não. Pode colocar qualquer uma na frente que vocês quiserem, tá? Então nós vamos colocar meio copo, aqui tem 100 ml de água quente. Nós não seguimos as medidas que contém na embalagem da gelatina. Nós fazemos com menos água, para ficar uma gelatina mais consistente. Agora nós colocamos meio copo de água fria. Então foi meio copo de água quente e meio copo de água fria. Misturamos bem para dissolver todo o pó. Nós dissolvemos bem a gelatina. Nós vamos usar uma forma de plástico, mas vocês podem usar uma de alumínio, tá? Pode ser qualquer tipo. Nós não temos o costume de passar óleo na forma, não. Nós passamos somente água fria. Não precisa de passar óleo. Nós vamos colocar somente a metade da gelatina que nós fizemos agora. Agora nós vamos levar ao congelador por 10 minutos. Essa gelatina que está aqui na forma. Já tem quase 10 minutos que a nossa gelatina está no freezer. Então o restante que ficou aqui, nós misturamos bem. Nós vamos colocar 2 colheres de leite condensado. Misturamos. Essa aqui é a outra metade da caixa de gelatina, tá? A metade está no freezer e essa outra metade nós estamos colocando leite condensado e creme de leite. 2 colheres de creme de leite. Se vocês quiserem, pode colocar no lugar do creme de leite, leite de coco. Mas nós estamos acostumados a fazer com creme de leite e fica muito gostoso. Aí fica nessa tonalidade assim, olha. Agora nós misturamos a gelatina que já estava no congelador. Nós misturamos essa aqui que nós fizemos. Eu gosto de fazer assim para não furar a primeira, que se você despejar assim direto, você pode danificar a primeira que já está na forma e fazer um buraco. Então nós vamos colocando assim delicadamente. Agora essa segunda parte da gelatina que nós colocamos aqui, nós não levamos o congelador não, nós levamos a geladeira. Então assim, a primeira metade no congelador 10 minutos e a segunda metade na geladeira 20 minutos. Porque a primeira parte tem que congelar depressa, porque já está pronta aquela outra metade. Se demorar muito, vai endurecer, vai ficar consistente aquela metade que já está pronta. Somente a primeira gelatina é que nós levamos no congelador, para facilitar na hora que for desenformar. Nós podemos fazer várias misturas. Podemos fazer uma camada com creme de leite, leite condensado, a outra camada é só a água e a gelatina. Podemos variar ao nosso gosto. Por isso que essa receita é muito boa de fazer. Então nós estamos terminando de fazer a última camada da nossa gelatina arco-íris. Algumas camadas é só a água e a gelatina. E as outras tem o creme de leite e o leite condensado. Agora nós vamos levar à geladeira, depois de 12 horas que nós vamos desenformá-la. Já se passaram 12 horas que a nossa gelatina estava na geladeira. Como eu falei com vocês, nós fizemos nessa forma de plástico. Mas você pode fazer uma de alumínio. Como eu expliquei para vocês, ó. Essa parte de baixo aqui, ó, nós fizemos só com a gelatina e a água. Essa segunda parte foi o mesmo sabor dessa gelatina aqui, com o creme de leite e o leite condensado. E aqui nós alternamos, olha. Um sabor tem o creme de leite e o leite condensado, a outra só tem a gelatina e a água. Essa tem o leite condensado e o creme de leite, e essa só a gelatina e a água. Que aí facilita e faz muito mais rápido. Muita gente não gosta de fazer essa receita porque fala que demora. Mas fazendo desse jeito aqui vai bem mais rápido e fica muito saboroso. Nós pegamos uma espátula e passamos assim na beiradinha, olha. Para facilitar desenformar. É muito importante para fazermos essa receita
nós colocarmos menos quantidade de água que tem escrito na embalagem. Se você fizer com a mesma quantidade que está na embalagem de gelatina, ela fica mole. Aí na hora que for desenformar, ela quebra. Então nós passamos a espátula para ajudar a desenformar. Agora nós vamos ver como ficou a nossa gelatina. Olha, gente, que linda! Como eu falei com vocês, esse jeito que nós fizemos é muito mais prático. Essa parte aqui é só a gelatina com água. Essa aqui já é a gelatina com creme de leite e leite condensado. Então foi assim, alternadamente. Um é só a gelatina com água e a outra tem o creme de leite com leite condensado. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito bonita, né? E fazendo do jeito que nós ensinamos, não tem erro, tá, gente? Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, como ficou bonito, separado as partes, olha. Então essa é a nossa receita de hoje, gelatina arco-íris. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. A quantidade de macarrão que nós vamos usar em nossa receita depende muito do tamanho da travessa. Essa travessa aqui, ela mede 30 centímetros de comprimento, 18 centímetros de largura e 4,5 de altura. Então nós vamos usar 6 rolos de ninho. Esse macarrão aqui ele chama ninho, que ele tem o formato de um ninho. Pode ser de qualquer marca, desde que seja desse formato. Então aqui nesta travessa nós vamos usar 6 ninhos. Vamos usar também 2 copos de água filtrada, 1 copo de molho de tomate, queijo parmesão ralado à vontade, 100 gramas de presunto ou apresuntado picado em pedaços pequenos, 100 gramas de queijo mussarela picado em pedaços pequenos, 3 colheres de requeijão cremoso, azeitonas picadas à vontade, orégano à vontade e 1 colher de café de tempero em pó no sabor de sua preferência para nós misturarmos a água. E papel alumínio para cobrir a nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média 180 graus para ir aquecendo. Nós forramos o fundo da travessa com molho de tomate. Em uma tigela nós vamos colocar o presunto ou apresuntado, o queijo mussarela picado, azeitonas picadas, e vamos colocar o requeijão cremoso. Misturamos bem. Aí, gente, fica assim, ó. Reservamos. Nós vamos colocar o tempero em pó na água. Misturamos. Agora nós acomodamos o macarrão dentro da travessa. Se você for fazendo uma travessa maior, aí você tem que colocar mais molho de tomate. Agora nós vamos colocar dentro do macarrão essa mistura que nós fizemos aqui, ó. Fazemos uma leve pressão. Vamos colocar em todos os ninhos. Aí, gente, nós estamos acostumados a fazer essa receita com essas medidas, dá conta certinho, olha. Agora, com esta água temperada, nós vamos colocando devagarzinho assim. Tá vendo? Fica assim, essa parte de cima aqui ó, não é coberta não. Agora nós colocamos o papel alumínio. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Depois de 20 minutos, nós retiramos e vamos colocar o queijo parmesão ralado e o orégano e levamos novamente ao forno para terminar o cozimento.
Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Olha aqui, gente. Está quase cozido o macarrão. Nós apertamos assim, para ele afundar um pouquinho e cozinhar essa parte de cima. Senão a parte de cima fica cru. Nós estamos acostumados a fazer, então no meu forno é 20 minutos. Você controla no seu forno aí o tempo. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão ralado. E opcional nós vamos colocar o orégano. Fica muito gostoso. Agora nós vamos levar ao forno o tempo suficiente para derreter o queijo, porque o macarrão já está quase cozido. E sem o papel alumínio, tá, gente? Aqui, gente, já está pronta a nossa receita. Já derreteu o queijo. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Muito fácil de fazer essa receita. Olha aqui, gente, o macarrão ficou bem cozido. E o recheio que nós colocamos dá um sabor muito especial à nossa receita. Muito gostoso mesmo. Aqui, gente, o macarrão fica no ponto certo, olha. Não fica com muito líquido e nem fica muito seco. Muito gostosa mesmo essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje. Macarrão ninho no forno. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje é 1,5 kg de lombo suíno. Pode ser qualquer tipo de carne. 3 colheres de sopa de molho inglês. 1 colher de café de tempero caseiro. E uma pitada de pimenta do reino em pó. Nós vamos usar também um tomate grande picado, meia cebola grande picada, 2 colheres de sopa de molho de tomate, nós já temos a receita postada, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 2 colheres de sopa bem cheia de amido de milho, 1 colher de sopa de mostarda, aqui nós temos uma pitada de colorau, uma pitada de alecrim, uma pitada de pimenta calabresa e uma pitada de orégano. Esses ingredientes aqui são opcionais, mas dá um gostinho muito bom na nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos temperar a nossa carne. Ela veio com essa manta de gordura, mas nós vamos deixar porque nós vamos selar. Então vamos deixar essa manta, não vamos retirá-la não. Nós misturamos o molho inglês com o tempero. Misturamos. Nós vamos temperar a carne primeiro. Depois nós vamos usar mais temperos, tá, gente? Isso aqui é só para começar. Agora nós vamos selar esta carne na panela de pressão. Nós selamos todas as partes da carne. Agora nós vamos colocar o molho de tomate, a cebola, os condimentos aromáticos, a mostarda. Agora nós vamos dissolver o amido de milho em meio copo de água. Nós não podemos colocar ele puro não, porque senão empelota. E colocamos aqui dentro. Agora vamos colocar o cheiro verde. Agora nós vamos colocar água o suficiente para cobrir só um pouco a carne. Cobre tudo não. Fica assim, gente, olha. Misturamos bem. Agora nessa parte aqui vocês podem colocar o ingrediente que quiser, tá? Nós não vamos colocar mais nada não, que já está muito bom. O amido de milho é espessante, para o molho ficar bem grossinho. A carne não fica submersa. Nós vamos tampar a panela. Está no fogo alto. Quando começar a chiar esse pino aqui, aí nós abaixamos o fogo e vamos continuar no cozimento. Agora que o pino começou a chiar,
Nós vamos abaixar o fogo e vamos contar de 20 a 30 minutos, depende do tipo da carne que você for fazer. Aqui nós vamos contar 20 minutos que essa carne é macia. Já se passaram 20 minutos, a nossa panela está cozinhando a carne. Apagamos o fogo, nós esperamos a sair a pressão, nos levantamos assim, ó, podemos abrir a panela. Olha, gente, está muito cozida, olha. Mas como eu falei com vocês, depende muito do tipo da carne. Se nós abrirmos e tiver dura, aí nós deixamos mais um tempo. Você conta o tempo a partir do momento em que o pino começa a chiar. Cheirinho bom, gente. Está bem cozido, está desmanchando, olha. Agora nós vamos partir. Agora que nós cortamos em fatia a nossa carne, é uma sugestão. Nós colocamos o molho assim por dentro. Em cada abertura nós colocamos o molho. Fica muito gostoso. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso e muito fácil de fazer. A sugestão de molho que nós demos, vocês podem acrescentar ou tirar qualquer ingrediente que quiser. Mas fica muito gostoso fazendo assim. Nós podemos colocar um pouco de molho assim. Esse caldo aqui, depois vocês podem usar quando for fazer algum legumes, pode comer com arroz. Fica muito gostoso. E aqui são sugestões de acompanhamento. Um arroz, uma salada. Fica muito gostoso mesmo essa receita, muito fácil de fazer. Então esta é a nossa receita de hoje. Carne assada muito fácil. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 ovos cozidos, 2 colheres de sopa de bacon, farinha de milho amarela à vontade, 2 colheres de sopa de cebola, 2 colheres de sopa de tomate com sementes, pimentão amarelo à vontade, pimentão vermelho à vontade, 2 colheres de sopa de presunto ou apresuntado, 2 colheres de sopa de linguiça, meia colher de café de tempero caseiro, 1 pitada de pimenta calabresa, cheiro verde à vontade, azeitonas picadas à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo médio, nós vamos colocar o bacon. Nós não precisamos colocar azeite nem óleo não, porque o bacon já tem a sua própria gordura. Nós damos uma leve dourada no bacon. Agora nós vamos colocar a linguiça. Se você quiser, você pode colocar a linguiça calabresa. Essa daqui é linguiça de lombinho. Ela é muito saborosa. Agora nós vamos esperar dar uma fritada nesses 2 ingredientes. Agora nós vamos colocar a cebola picada. Cheirinho bom, gente. Nessa receita nós não vamos colocar o pimentão verde não. Vamos colocar o pimentão amarelo e o pimentão vermelho. Mas se você quiser colocar o pimentão verde, pode, tá? Vamos colocar o tomate. Nós colocamos com semente. O tomate e a cebola, eles soltam água. Aí ajuda para a farofa não ficar muito seca. Vamos colocar o presunto ou apresuntado, mexendo a cada ingrediente colocado. E azeitonas. Vamos colocar a pimenta calabresa e o tempero caseiro. Você pode colocar agora o ingrediente que você quiser. Você pode colocar manjericão, orégano, alecrim, pimenta dedo de moça. Esses ingredientes aqui são opções de preparação. Então você pode tirar ou substituir, acrescentar qualquer ingrediente daqui.
Agora nós vamos colocar a farinha de milho amarela. Se você quiser usar a farinha de mandioca, você pode acrescentar colorau, porque aí a farinha de mandioca fica colorida. Nós temos várias opções para fazer essa receita. Agora você prova o tempero. É muito importante ela estiver bem temperada, tá, gente? Nós deixamos só um pouquinho no fogo médio para os ingredientes se agregarem. Sempre mexendo para não queimar. Se você colocar farinha e tirar, ela não pega o gosto dos outros ingredientes. Esta é a dica da receita. Agora colocamos o ovo cozido e o cheiro verde. Misturamos bem e apagamos o fogo. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho bom. E essa farofa serve como acompanhamento um bom prato. Olha, um arroz, uma salada, feijão, a farofa, a linguiça. Muito gostosa mesmo essa receita. Se você quiser transformar essa farofa em farofa natalina, você acrescenta uva passas, nozes picadas, milho verde, palmito picado. Fica muito gostoso. Então esta é a nossa receita de hoje, delícia de farofa. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de molho de tomate, nós já temos a receita postada, um copo de água, cheiro verde à vontade, um tomate grande picado, 2 colheres de sopa de pimentão verde, uma cebola grande picada, 1 colher de café de tempero caseiro, uma pitada de orégano, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma pitada de pimenta calabresa. E 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Usaremos também 1,5 kg de batata bolinha. Essa batata pequena aqui, ela está cozida em água e sal. Nós podemos fazer com a casca e sem a casca. Aqui nós vamos fazer com a casca, porque tem muita vitamina na casca, gente. 150 gramas de queijo mussarela e 50 gramas de queijo parmesão ralado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo médio, nós vamos colocar o azeite de oliva. Colocamos a cebola. Vamos esperar ela dourar um pouquinho. Colocamos o tomate, o pimentão. Vamos colocar o tempero caseiro, o orégano, a pimenta do reino em pó e a pimenta calabresa. Colocamos o cheiro verde, o molho de tomate. Nós misturamos a cada ingrediente colocado, tá, gente? Colocamos o copo de água. Nós abaixamos o fogo e vamos deixar por 10 minutos para engrossar esse caldo. Aí, gente, nós deixamos 10 minutos e o molho engrossou bem. Agora apagamos o fogo. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós colocamos na forma um pouquinho do molho. E agora nós colocamos a batata. Nós colocamos o restante do molho. Colocamos a mussarela e polvilhamos com queijo parmesão ralado. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Apenas para derreter o queijo, porque a batata e o molho já estão cozidos. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Está até borbulhando, olha, gente. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Agora vamos parti-lo para vocês verem, olha. A batata fica com gostinho do tempero, do queijo. Fica muito gostosa mesmo essa receita. Serve acompanhamento de um arroz, de uma salada. Nós recebemos mais de 200 sugestões de uma receita de batata no forno que seja muito fácil. Aí, gente, o queijo derrete. Olha que delícia. Então, esta é a nossa receita de hoje. Receita muito fácil com batatas no forno.
Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nesta nossa receita, os únicos ingredientes que não podem faltar é o frango e a maionese. Os outros ingredientes, todos são opcionais. Você vê o que tem na sua geladeira ou o gosto das pessoas que vão consumir. Aí você pode misturar. A batata palha à vontade, um peito de frango desfiado, cenoura crua ralada, cebola, tomate sem sementes, azeitonas, caldo de meio limão, cheiro verde, milho verde, maionese, creme de leite, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino em pó. Eu não falei a quantidade porque depende muito do gosto de cada um. Se você gostar mais, você coloca mais. Só o frango e a maionese que são a base da receita. E aqui nós temos os ingredientes para enfeitar o nosso prato. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Vamos colocar o tomate sem sementes, a cebola, azeitonas, sempre mexendo, tá, gente? O milho verde, colocamos o frango desfiado. Nós cortamos em pedaços maiores o frango. Se você cortar pedaço muito pequeno, esfarelar ele muito, ele vai sumir na receita, que a receita vai ficar cremosa. Agora nós colocamos o sal e a pimenta do reino a gosto. Vamos colocar a cenoura ralada, ela está crua, por isso nós ralamos. Além de ficar um prato bonito, fica muito saboroso. Você pode fazer o ano todo, mas geralmente nas mesas de ceia de Natal e Ano Novo, você encontra essa receita. Colocamos o cheiro verde. Agora nós esprememos a metade de meio limão. Nessa parte aqui, você prova o tempero. Se você quiser, pode colocar qualquer outro ingrediente que você queira para temperar o nosso salpicão. O creme de leite e a maionese, você coloca também a quantidade que você preferir. Se você quiser um salpicão mais cremoso, você coloca mais creme de leite. E agora vamos colocar a maionese. A maionese também você coloca a quantidade que desejar. Essa receita ela pode ser bem cremosa ou não. Depende muito do gosto de cada um. E do costume de cada região também. Às vezes a mesma receita ela é preparada de um jeito em uma região de nosso país, em outra é preparada de outro jeito. A batata palha é aconselhável colocar na hora que for consumir, porque se ela for levada à geladeira, ela vai murchar. E é gostoso comê-la bem crocante. Nós vamos colocar agora que nós vamos gravar. Mas se fosse para ceia de Ano Novo, de Natal, nós colocaríamos na hora em que for consumir. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Esses enfeites também são opcionais. Mas se você for colocar na mesa para ceia de Ano Novo, ou uma festa, uma comemoração, fica bonito você enfeitar. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Nós recebemos quase 800 solicitações para essa receita. É uma ótima sugestão para a sua ceia de Natal, Ano Novo, para fazer aos domingos, dia de semana e todos os dias do ano. Muito fácil de fazer, tem muitas opções. Você pode acrescentar amêndoas, uva passas, nozes, castanha, maçã verde. Então esta é a nossa receita de hoje, salpicão de Natal. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Para o frango nós vamos usar 300 gramas de peito de frango picado em pedaços pequenos, um copo de água, 2 colheres de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de tomate picado sem sementes, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de azeite. Nós falamos uma pitada
é que nós pegamos com a ponta de um garfo e uma colher, nós pegamos um pouquinho do ingrediente. Então aqui nós temos uma pitada de orégano, uma pitada de colorau, uma pitada de pimenta do reino em pó, uma pitada de pimenta calabresa e meia colher de café de tempero caseiro. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso arroz colorido são 2 copos de arroz cozidos, pode ser sobras de arroz, tá, gente? Vamos usar 2 colheres de sopa de tomate picado sem semente, 2 colheres de sopa de cenoura crua ralada, pedaços bem finos, olha. 2 colheres de sopa de milho verde, 2 colheres de sopa de ervilhas. E vamos usar também opcional para decorar a nossa receita, azeitonas e queijo parmesão ralado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos fazer o frango. Em uma panela nós vamos colocar o azeite, nós acrescentamos a cebola, vamos deixar ela dourar um pouquinho. Agora nós vamos colocar o frango. Agora nós vamos colocar todos os condimentos e tempero, olha. Misturamos bem. Se vocês não quiserem colocar a pimenta, vocês colocam mais tempero caseiro. Nós colocamos o molho inglês e o tomate. Agora nós colocamos a água, misturamos. O fogo está em temperatura média. Agora nós vamos tampar aqui e vamos deixar por uns 10 minutos. É o tempo suficiente para cozinhar este peito de frango. Se você for cortar em cubinhos, ele demora mais. Aí você vê. O importante é estar bem cozido o nosso frango. Enquanto o nosso frango está lá cozinhando, nós vamos fazer o arroz colorido. É só misturar os ingredientes, gente. Olha, que o arroz já está cozido. Então, nós colocamos em uma tigela maior para poder misturar. Esses ingredientes aqui são opcionais. Você pode trocar pelo ingrediente de sua preferência. São sugestões. Nós colocamos o milho, colocamos a ervilha, misturamos, colocamos a cenoura ralada bem fininha. Fica uma cor bonita, né, gente? Olha. E agora o tomate. Não vamos colocar tempero, não, porque o arroz já está temperado. Lembrando a vocês que o nosso forno já está ligado, temperatura média 180 graus. Agora nós vamos passar para uma travessa. Vocês viram como é fácil de fazer, gente? Agora nós vamos polvilhar um pouco de queijo ralado por cima. Não vamos colocar muito, não, tá, gente? Vamos colocar azeitona para enfeitar. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 10 minutos, para dar uma aquecida no nosso arroz colorido. Aqui, gente, se passaram 10 minutos que o nosso frango está cozinhando. Já está macio. Nós podemos apagar o fogo. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho bom. Olha aqui. Essa receita se chama frango picante porque ela tem pimenta. Nós colocamos a pimenta do reino e a pimenta calabresa. O frango ficou cozidinho, olha aqui, gente. Então essa é a nossa receita de hoje. Frango picante com arroz colorido. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de iogurte natural, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e aqui nós temos um envelope de suco em pó no sabor da fruta que você vai fazer. Se você não tiver o suco em pó, pode ser gelatina também em pó. Você pode fazer com a fruta de sua preferência.
Aqui nós vamos fazer de pêssego. E a cereja para enfeitar. É opcional. Se você não tiver também, não precisa. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar no liquidificador o leite condensado, o iogurte natural, o creme de leite e o suco sabor pêssego em pó. Agora vocês vão saber por que chama sobremesa de preguiçoso esta receita, porque ela é muito fácil de fazer. Nós vamos bater no liquidificador por 3 minutos. Olha a consistência que ele tem que ficar, gente, assim, bem cremoso. Dependendo da potência do seu liquidificador, pode demorar 2 minutos, 3, mas tem que ficar assim, bem cremoso. Esse pêssego aqui nós compramos em lata. Nós retiramos o líquido, então nós picamos e reservamos alguns para enfeite. Mas você pode fazer também com morango, com abacaxi, com a fruta de sua preferência. Nós podemos fazer também em travessas ou em potinhos individuais. Nós vamos colocar em tacinhas individuais. Olha como ele fica cremoso, gente. Nós colocamos só um pouquinho no fundo de cada tacinha. Nós estamos acostumados a fazer essa quantidade aqui, dá para 5 tacinhas. Mas se você não estiver acostumado com essa receita, você vai fazendo aos poucos, uma por uma, tá, gente? Agora nós colocamos a fruta que nós picamos por cima do creme. Você pode fazer de morango também. Você pica o morango, coloca assim no lugar onde nós estamos colocando o pêssego. Essa quantidade de pêssego aqui é de uma lata, mas a quantidade fica de preferência de vocês. Então nós colocamos aqui nas tacinhas o pêssego que nós picamos. Agora nós vamos completar com o creme. Vamos colocar assim todas as taças. Agora nós vamos levar à geladeira por 30 minutos. Você pode deixar mais tempo, porque quanto mais endurecido estiver o creme, mais gostosa fica a receita. A geladeira, tá, gente? Não é no congelador, não, na geladeira. Aqui, gente, nós deixamos por 2 horas, porque fica mais consistente, muito mais gostoso. Mas se você tiver com pressa de comer, em 20 minutos ela já vai começando a ficar durinha. Agora nós vamos enfeitar com as frutas de nossa preferência. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E fazendo assim numa taça, cada um pega a sua quantidade, se tiver mais gente. Você pode fazer também numa travessa grande, enfeitar do jeito que você quiser. Pode fazer de abacaxi, de morango. Muito gostosa essa receita. Esse creme é muito gostoso, vale a pena vocês fazerem. Então essa é a nossa receita de hoje, sobremesa de preguiçoso. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Receitas deliciosas, né, gente? Nós sugerimos esse nome, que são receitas que estão sendo muito solicitadas para o Natal que se aproxima. Mas você pode fazer em qualquer época do ano, tá? Solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações das nossas receitas postadas. Nós postamos nossas receitas segundas, quartas e sextas. Há 6 anos, gente, sem parar, sem tirar férias. Então, mesmo se você não receber as notificações, nesses dias e horários que eu falei, vocês podem acessar nosso canal, vocês vão encontrar a receita lá, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.